Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias, os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje tem Brasil e tem mundo ligado ao Brasil, tá bom? Antes de eu ir às notícias, trazer aqui as matérias de todos os dias, muito importante que você deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Tá bom? Caiu de paraquedas, nunca assistiu? Assista aí até o fim, vê se você gosta. Curtiu? Deixa o like, se inscreva no canal e envie o vídeo e as matérias para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, para que mais pessoas tenham acesso às notícias. Tá bom? Hoje eu vou falar de senadores dos Estados Unidos indo contra a taxação do maluco. Tem um maluco ameaçando a imprensa. Ele mesmo. Os atos pelo Brasil no fim de semana contra a PEC da bandidagem e anistia. Punição para aqueles parlamentares que sequestraram a Câmara e o Senado. Faixa de Gaza, vamos falar do genocídio que continua acontecendo em Gaza. E vejam só, Paulinho da Força tirou das trevas duas figuras nocivas da história política do Brasil. Você vai ficar sabendo na matéria. Então, vamos às notícias, deixe seu like e se inscreva no canal. Vou começar lá fora primeiro, tá bom? Senadores dos Estados Unidos pedem revogação imediata de tarifas contra o Brasil. Ultrajantes. Um grupo bipartidário, ou seja, democratas e republicanos, de senadores dos Estados Unidos apresentou nesta semana uma resolução no Senado contestando as tarifas de até 50% aplicadas sobre produtos importados do Brasil. A proposta desafia a base legal utilizada pelo presidente Pato Donald para justificar as medidas, a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, e pede a revogação imediata das sobretaxas. A contestação parte de 5 senadores, entre eles o líder da minoria democrata, o Chuck Schumer, de Nova York, e o republicano Rand Paul, de Kentucky. Republicano, partido do Trump, tá? Também apoiam a resolução Gene Sheehan, de New Hampshire, Tim Kaine, da Virgínia, e Ron Wyden, de Oregon, todos do Partido Democrata. Aspas aqui. As tarifas do presidente Trump sobre produtos brasileiros que ele impôs para tentar impedir a investigação do Brasil contra um de seus amigos, não é amigo dele não, tá? O ex-presidente Jair Bolsonaro, são ultrajantes, disse Tim Kaine, membro sênior da Subcomissão de Relações Exteriores do Senado para o Hemisfério Ocidental. Ele frisou que o Senado precisa impedir o presidente Trump de iniciar essas guerras comerciais incompetentes e caóticas, muito bem, que estão tornando os produtos do dia a dia mais caros para os americanos que estão apenas tentando sobreviver. Eu disse isso aqui, quando batesse lá, os caras iam gritar. Porque o café tá mais caro, a carne tá mais cara, tá tudo mais caro, a inflação tá subindo, o povo não apoia mais o Laranjão, a aprovação dele tá despencando. E ele disse hoje, depois da ABC tirar o programa do Jimmy Kimmel do ar, porque ele falou lá do Zé Mané, que foi morto lá, o ativista da extrema direita, o Kirk, tiraram. E o Trump disse hoje, essas TVs só me criticam, e as TVs que me criticarem, acho que elas precisam perder a concessão. Então, basicamente, é censura. Mas não é a esquerda que faz censura? Que não deixa ter liberdade de expressão, e não deixa ter liberdade de imprensa, não é? Não é o Maduro? Não são sistemas de esquerda que impedem a liberdade de expressão e de imprensa? Parece que não, né? Porque aqui no Brasil a gente já ouviu coisa parecida do Strume, que ocupava a presidência até 2022. Lembra? A Globo, a Folha. É engraçado ele criticar a Globo, sendo que a Globo elegeu aquele sujeito, né? A gente não pode esquecer disso. A Globo elegeu aquele sujeito. E teve na ONU a votação lá para o cessar-fogo de 15 países, votaram
14 foram a favor do cessar-fogo em Gaza. Cessar-fogo, acabar com o genocídio de Gaza. Um país votou contra. Eu vou dar um segundo para você adivinhar qual foi o país que votou contra. Ele mesmo, Estados Unidos da América. Por quê? Vem aqui, ó. Ministro das Finanças de Israel promete lucro e boom imobiliário em Gaza. Matéria do Lucas Por Deus Leon, da Agência Brasil. Questionado sobre os planos para a colonização israelense da faixa de Gaza. Após a guerra, o ministro das Finanças de Israel, o Bezalel Smotrich, afirmou que há um, aspas, plano de negócios na mesa do presidente dos Estados Unidos, o Pato Donald, que vai trazer muito lucro com a destruição da infraestrutura civil do território palestino. Aspas, existe um plano de negócios elaborado pelos profissionais mais qualificados, um filho da puta, que está sobre a mesa do presidente Trump, sobre como transformar esta situação numa mina de ouro imobiliária sem brincadeira. Disse o ministro ligado ao partido ultranacionalista Religious Zionism, sionismo religioso. Putz, deixa eu ver o que mais. Tendo investido muito dinheiro nesta guerra, devemos partilhar os lucros da comercialização de terrenos em Gaza. A fase de demolição, que sempre foi a primeira fase da renovação urbana que realizamos, agora é preciso construir. Vai construir em cima dos corpos de crianças, mulheres e homens palestinos. E o mundo assiste a tudo calado. Olha, é de embrulhar o estômago, tá? Estima-se que Israel já tenha destruído cerca de 90% da infraestrutura de Gaza, deslocado quase a totalidade dos 2 milhões de palestinos que vivem na região. Devido às ações militares em Gaza, o governo de Tel Aviv vem sendo acusado de praticar um genocídio. A matéria tá falando isso aqui. É um genocídio, é o extermínio do povo palestino. Quando Hitler fez isso com os judeus, que é o povo lá de Israel, a gente lê e fala, nossa, como é que deixaram isso acontecer? Hoje a gente entende como deixaram isso acontecer. A gente tá vendo a mesma coisa. O triste é que a gente tá vendo aqueles que sofreram na mão do Hitler fazendo a mesma coisa com os palestinos. Eu não sei onde isso aqui vai acabar, se é que vai acabar, eu não sei se vai acabar. Cara, é muito triste, não? É muito triste. Agora vamos trazer para o Brasil, vamos falar de Brasil, vamos falar de punição? Vamos ver se vai ter mesmo, né? Mas vamos lá. Câmara vai suspender líderes de motim contra a Mota e censurar Nicolas e Sóstenes. Eu quero ver censurar o Nicolas e o Sóstenes. Sóstenes só fala abobrinha, o Nicolas então nem se fala. Matéria da Mônica Bergamo da Folha Press. A Câmara dos Deputados vai punir os deputados que organizaram um motim contra o presidente da casa, o Hugo nem se importa, o do Republicanos da Paraíba, com suspensão e advertência. Serão aplicadas sanções a 14 parlamentares de 3 partidos por terem atuado para impedir a realização de sessões na Câmara em agosto. Vocês lembram, né? Que eles impediram, não deixavam o Hugo Mota, que é um cagão, um frouxo, não sabe se impor, chegar na mesa, e sequestraram as pautas, uma zona. Entre eles estão o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, e os deputados Nicolas Ferreira, do PL de Minas, a Júlia Zanata, o Marcos Polon, o Marcelo Van Hatten, o Zé Trovão, a Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, e o Carlos Jordi, do PL do Rio. O corregedor da casa, o deputado Diego Coronel, do PSD da Bahia, encaminhou representação contra os parlamentares ao Conselho de Ética, que tem maioria para acatá-la. Marcos Polon deve receber as maiores penas. O corregedor propôs contra ele 4 meses de suspensão do mandato. 1 por ter ocupado a cadeira de Mota e mais 3 meses por ter xingado o presidente da Câmara. Xingar o Mota eu até entendo, né? Não faz nada, é inútil. A segunda maior punição será aplicada contra os deputados Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Zé Trovão, que estavam entre os mais ruidosos organizadores do motim. Zé Trovão, lembra, esticou a perna lá e não deixou as pessoas passarem. Os demais parlamentares receberão censura escrita. Assim, se reincidirem, poderão ser suspensos automaticamente. Tá bom, aqui na matéria tem o nome de todos e as punições, tá bom? Leiam. Tudo que eu tô falando aqui as matérias estão na descrição do vídeo, como sempre, tá bom? Tá, não sei o que. Agora vamos falar. Isso aqui, essa daqui que eu vi hoje, foi pra... O estômago já tava embrulhado com Gaza, aí você vai ver o Paulinho da Força
tirando das catacumbas do inferno, porque se eu não acredito em inferno, se você acredita, eu tenho certeza que o inferno deve ser bem parecido com a foto que eu vi hoje do do Paulinho da Força, do Temer e do Aécio, costurando a PL, que agora não é mais PL da anistia, é PL da dosimetria. Presta atenção. Duas matérias aqui. Relator diz que não quer projeto que tenha embate com o STF após mudar a anistia para dosimetria. Essa está no blog da Andréa Sadi lá no G1. O deputado Paulinho da Força de Solidariedade de São Paulo, que é o relator do projeto de anistia, como vocês sabem, afirmou hoje que ainda não tem o rascunho do texto. Os caras aprovaram uma urgência de um texto que não existe. Um PL que não tem texto. Nossa, isso aqui é um absurdo. Mas ele não quer uma proposta que tenha embate com o STF. Aspas. Não é de anistia, é de dosimetria. Já mudaram o nome. Nós não queremos e não vamos fazer nenhum projeto que vá de encontro ao Supremo. A anistia já foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Então, qualquer projeto que fale de anistia não vai para lugar nenhum, disse ele em entrevista à Globo News. Ele afirmou ainda que não tem o esboço da proposta, que depende de conversas com partidos. A Câmara pretende votar o texto na próxima quarta-feira, dia 24. Até agora não tem nem rascunho, nós estamos conversando ainda, afirmou ele. Não é um negócio difícil, vai ser um negócio curto e grosso. Vai reduzir tais e tais penas e pronto. Meu Deus, mano, quem tem que decidir isso é o judiciário, não é o legislador. Puta merda. E o Bolsonaro deve ter redução de pena. Ele afirmou que o projeto de redução de penas inclui benefício para o ex-presidente Bolsonaro, mas explicou que não vai individualizar ninguém. Esse é um projeto para todos e não para uma pessoa. Aqueles que atentaram contra a democracia e o Estado democrático de direito não serão contemplados, disse o relator. Quanto a Bolsonaro, ele diz que as penas devem ser diminuídas em outros crimes, como dano ao patrimônio. Que eu saiba, ele não tacou pedra em nenhum lugar, disse. Ah, meu, toma vergonha na sua cara, ó, infeliz. Na noite de ontem, Paulinho se reuniu na casa de Michel Temer. A foto tá aqui. Dá vontade de vomitar com essa foto, tá? Para discutir o projeto com o ex-presidente e com o Aécio Neves, do PSDB. Não é PSDB ainda existe? De Minas. O presidente da Câmara, o Hugo Nem Se Importa, participou remotamente. Segundo Paulinho, após a reunião, Temer conversou por telefone com os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E aí eu vou trazer a próxima matéria sobre essa conversa aqui. Me assusta essa PL, esse projeto, ter ligação com dois golpistas. O Temer e o Aécio deram golpe na Dilma. Tudo começou quando o Aécio não aceitou a derrota. Certo? Quem sabe, quem conhece a história sabe muito bem. A Dilma ganhou a reeleição e o Aécio perdeu e não conseguiu perder. Aí ficou com lega-lega, com contagem de votos. Eu fui roubado. Não. Em vez de ficar preocupado onde o nariz dele estava, ou onde o primo dele estava, né? Pessoal de Minas, vocês sabem muito bem, né? Então vamos à segunda matéria sobre esse tema aqui. Essa tá no blog da Júlia Dualib. Após reunião virtual com Moraes e Gilmar, Temer diz que a STF pode apoiar diminuição de penas para condenados por golpe. A redução de penas que deve ser prevista no agora chamado projeto de lei da dosimetria deve contemplar todos os condenados da trama golpista, incluindo o núcleo crucial do qual faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro. O conteúdo do projeto começou a ser definido em reunião na casa do ex-presidente na quinta. Estavam presentes, como vocês viram, Ai, cara. A reunião definiu que o texto deve focar na redução das penas dos condenados e não mais na anistia. Porque o pessoal do STF já tinha deixado claro que a anistia não vai passar. Não vai passar. A intenção é diminuir as penas dos crimes no Código Penal e refletir essa diminuição para quem já foi condenado. Nesse caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sua pena reduzida. O Temer deu entrevista ao Roda Viva essa semana, não? Meu Deus, o Roda Viva também, eu vou falar. Aquela jornalista do Roda Viva, bom, ela chamou o Moro de estrategista, né? Não, enxadrista, Tá que pariu. A ideia é que você produza um texto que pacifique o país. Tem que parar com essa merda de que é a anistia para pacificar o país. Não tem guerra no país, só tem um lado, que é a extreme direita,
que não deixam o país em paz. Teve uma comitiva que foi visitar as prisões na Itália, Flávio Bolsonaro, a Damares, com o seu dinheiro. Foram visitar o quê? A Zambelli? Cara, é uma excrescência. E são sempre os mesmos. São os Bolsonaros, é a turma do PL inteira, é o União Brasil do Rueda, que tá enrolado com o PCC, o Sóstenes, o Valdemar da Costa Neto. São sempre os mesmos. E o STF, se o STF abrir as pernas para isso aí, o que aconteceu, esse julgamento, ele tem uma função didática de punir pessoas por tentativa de golpe de Estado. As pessoas precisam saber. O povo precisa olhar para isso e ver, olha, não pode fazer isso, porque os caras foram em cana, os caras estão em cana. Não puniram os de 64. Agora puniram os de 2022. E agora vão o quê? Reduzir a pena? Cara, uma excrescência. E é por isso que é muito importante que a gente vá em peso para as ruas esse fim de semana. Contra a PEC da bandidagem, a anistia, a favor da isenção do imposto de renda, fim da escala 6x1, taxação dos super ricos, tudo que interessa para nós, o povo brasileiro. Então vamos lá, nas ruas contra a bandidagem, atos serão realizados em todo o país. Tá? Já tem atos pelo país inteiro. Eu vou trazer aqui onde já está confirmado. Hoje, sexta-feira, dia 19 de setembro, são 17 horas e 53 minutos. Então, até agora, o que a gente tem são esses aqui. São Paulo, tudo domingo, tá? Todos no domingo. 14 horas em frente ao MASP. Rio de Janeiro, às 14 horas em Copacabana, no posto 5. Caetano Veloso vai estar lá. Chico Buarque vai estar lá, acho que o Gilberto Gil vai estar lá também, vai ser bom o negócio lá, hein? Belo Horizonte, às 9 horas da manhã, na Praça Raul Soares. Curitiba, às 14, na Boca Maldita. Fortaleza, às 16h30, na Estátua da Iracema. Porto Alegre, às 14, na Redenção. Recife, às 14, na Rua da Aurora. Salvador, às 9, no Morro do Cristo. Uberlândia, às 9, na Feira Livre do bairro Luizotti. Macapá, às 16 horas, do Teatro das Bacabeiras. Cuiabá, às 14, na Praça Alencastro. Florianópolis, às 13, na Ponte Hercílio Luz. Belém, às 9, na Praça da República. Brasília, às 10, no Museu da República. Vitória, às 15, na Alés. Goiânia, às 16, na Praça Universitária. Aracaju, às 16, na Praia da Cinelândia. Natal, às 9, na Ferreira Costa. Manaus, às 8, na Avenida Getúlio Vargas. João Pessoa, às 9, no Busto de Tamandaré. Cuiabá, às 8, na Praça Cultural do CPA 2. E Porto Velho, às 16, no Complexo Madeira Mamoré. Então, todo mundo para as ruas domingo. Precisamos mostrar a força de quem está contra a bandalheira que a extrema-direita faz no Brasil todos os dias. Tá bom? Mande esses lugares, mande a matéria com os lugares para todo mundo que você conhece. Mande o vídeo para a gente tomar as ruas no domingo. Tá bom? Um grande abraço. Espero vocês nas ruas domingo, dia 21 de setembro. Um abraço e até o próximo vídeo.